Tudo bom, turma? Joia? Sejam bem-vindos aqui a mais um bloco da nossa aula, né? E nós vamos seguir aqui falando a respeito da lei de Faraday, né? No finalzinho, né, do bloco anterior, eu falei a respeito de força eletromotriz, né? O que é uma força eletromotriz, pessoal? É a força que produz o deslocamento dos elétrons. Mas o que produz o deslocamento dos elétrons? Não é a fonte? O que a fonte produz? Não é a tensão? Então, a força eletromotriz, de uma forma assim, é, simplista, eu posso dizer que ela equivale à tensão da nossa fonte. Então, eu posso dizer que a tensão, ou força eletromotriz, ela vai ser aproximadamente igual a quem? A taxa de variação do fluxo magnético φ em função do intervalo de tempo t. Ou simplesmente, né, E, ou também é utilizado a sigla FEM, força eletromotriz, igual a dφ dt. Isso aqui, pessoal, é uma derivada, tá? No próximo semestre, quando vocês estudarem na matemática, vocês vão compreender melhor, tá? Mas basicamente a derivada ela fala o quê? Uma taxa de variação. Então, como é que o fluxo varia ao longo do tempo? Só que isso aqui ele está considerando o fluxo para quantas espiras? Para uma única espira, tá vendo? Que é 1 dφ dt. Só que eu sei que o solenoide não tem só uma espira, ele tem N espiras. Então, se eu já quiser fazer essa aplicação para o solenoide ou para o toroide, eu vou chegar à conclusão que essa força eletromotriz vai ser N dφ dt. N espiras vezes a taxa de variação em função do tempo, que é essa aqui, essa dedução aqui, tá? Professor, por que do sinal negativo? Porque a força eletromotriz ela vai se contrapor, tá, à ação que a produziu, tá? Então, se a taxa de variação é positiva, a força eletromotriz é negativa. Se a taxa de variação é negativa, menos com menos, a força eletromotriz será positiva, tá? Então, é porque o efeito é de se contrapor à taxa de variação do fluxo. Vamos fazer esse exemplo aqui, ó. Então, olha lá. Eu tenho aqui no caso um exemplo, um solenoide, está aqui representado. Perceba que embaixo é x e em cima é pontinho. Então, minha mão abraçando esse solenoide, ela entra por baixo, sai por cima, está apontando para a direita, tá? Então, ele fala que é um solenoide longo S, representado na figura. Ele tem 220 espiras por centímetro. Então, é uma taxa de densidade de espiras por centímetro, é uma forma de se apresentar. Tem um diâmetro D igual a 3,2 centímetros e conduz uma corrente elétrica I igual a 1,5 ampere. Aí ele pergunta, no centro do solenoide é colocada uma bobina C, então ele colocou aqui uma bobina com esse formato, de enrolamento compacto, com 130 espiras, diâmetro D igual a 2,1 centímetros, e aí pergunta, a corrente do solenoide é reduzida a zero a uma taxa constante em 25 milissegundos. Qual é o valor absoluto da força eletromotriz induzida na bobina C enquanto a corrente do solenoide está variando? Tá? Então, vamos ver aqui essa solução. Bom, pessoal, vamos lá. Primeira coisa que a gente precisa analisar aqui, ó, como está situado no centro do solenoide essa bobina C, ela está sendo submetida a um campo magnético produzido pela corrente do solenoide, correto? E, consequentemente, se você tem um campo, você tem um fluxo magnético B atravessando essa sua bobina C. Então, o primeiro ponto que a gente tem que raciocinar é isso. Segundo ponto, quando a corrente I diminui, o fluxo φB também vai diminuir, óbvio, né? Nós aprendemos lá que o fluxo era função de quem? Do produto de BdA, e o B nós vimos que ele era a razão de quem? μ0 N I sobre o L, ou sobre o H. Então, as grandezas estão diretamente relacionadas. Se a corrente diminuir, o fluxo diminui. Terceiro ponto, de acordo com a lei de Faraday, quando o φB diminui, uma força eletromotriz é induzida na bobina C. Agora aqui entra o conceito de força eletromotriz. Se o φ está diminuindo, ele está variando. Se ele está variando, eu tenho taxa de variação, então eu tenho dφ dt.
Se eu tenho dφdt, eu tenho força eletromotriz. O que é força eletromotriz? Tensão. Então, o que esse problema está querendo me dizer? Está querendo dizer que à medida que o fluxo varia, eu induzo tensão aqui nessa bobina C, tá? Essa é a grande sacada, tá? Isso aqui a gente vai entender depois que é muito semelhante ao princípio de funcionamento do motor. Quarto ponto aqui que a gente tem que compreender. O fluxo em cada espira da bobina C vai depender da área e da orientação da espira, tá? Em relação ao campo B, que foi aquele produto escalar lá que nós falamos, né? Do BdA. Às vezes é coincidente, o ângulo é zero, às vezes não, tá? Nesse caso aqui ele está dizendo que B ela é uniforme e perpendicular ao plano da espira, logo o ângulo vai ser zero, logo o φB vai ser o próprio BA, tá? E aí, de acordo, né, com aquela dedução do B, igual a μ0 e N, o módulo do B no campo magnético, no interior do campo magnético solenoide, vai depender basicamente de quem? Da corrente do número de espiras, tá? Então, feito todo esse raciocínio, agora a gente pode fazer o quê? A gente pode passar para o cálculo, tá? Então, como é que vai ficar aqui o nosso cálculo? Então, a primeira coisa que a gente tem que considerar, ó, como a bobina C ela possui mais de uma espira, a gente vai aplicar a lei de Faraday, vai ser, né, força eletromotriz igual a menos N dφdt. O número de espiras é 130 e aí eu tenho que calcular o meu dφdt, tá? Como a corrente no solenoide ela está diminuindo a uma taxa constante, o fluxo φB também vai diminuir a uma taxa constante. E aí, se ele vai diminuir, o meu resultado lá na frente, a gente vai ver que ele vai ter uma força eletromotriz de sinal oposto, positivo. E como é que vai ficar o cálculo aqui nesse caso? Então, eu vou ter um ΔΦB, onde o meu fluxo final é igual a zero, porque a corrente vai zerar, né? E aí eu preciso determinar qual é esse fluxo inicial. O fluxo inicial ele vai me dar o valor aqui, né? Então, fluxo magnético B vai ser B vezes A, mas quem que é B? B é μ0 e N. Eu sei que o I vale 1,5 ampere, o μ0 é a permeabilidade magnética do meio, o N vai ser o total de espiras, tá? Que são as 22.000, né, por centímetro, ok? Tá lá, ele tem 220 espiras por centímetro, certo? Bom, feito isso... Ah, não, me desculpa, pessoal. Aqui é 220 espiras por centímetro, aí eu preciso converter isso para metro, né? Porque eu tenho que trabalhar com unidade metro. Então, 220 espiras por centímetro igual a 22.000 espiras por metro. Tá aqui, né? E aí, a área. A área, no caso da minha espira, é a área de um círculo, né? A área de uma circunferência, né? De um círculo. A área de um círculo é o quê? πr ao quadrado ou πd ao quadrado sobre 4. Então, você pode escolher a forma melhor de você calcular. Enfim, calculei o fluxo inicial. Mas o que é taxa de variação? Ora, taxa de variação é como se a gente fizesse aquele delta, né? Delta φ sobre delta t. Então, vai ser quem? O fluxo final, que é zero, menos o fluxo inicial, que deu 1,44 vezes 10 a menos 5 Weber. Tá? Então, perceba que está dando uma taxa negativa. E o tempo? Ele falou que levou 25 milissegundos, 25 vezes 10 a menos 3. Então, está aqui. Então, quanto que vai dar essa razão da taxa de variação do fluxo pela taxa de variação do tempo? Vai dar mais ou menos, né, aproximadamente, menos 5,76 vezes 10 a menos 4 volts. Tá? Só que aí vem a questão. Força eletromotriz é o quê? É N, é o número de espiras, vezes a taxa de variação. Então, N, quantas espiras o meu solenoide C possui? 130 espiras. Tá aqui, ó. Tá aqui, ó. 130 espiras. A taxa de variação foi de quantos? Menos 5,76. Tá? Aí o menos aqui da taxa de variação com o menos da fórmula vai dar um resultado positivo de aproximadamente 75 milivolts. Mágica,
Vocês acabaram de fazer o quê? Uma corrente que percorre um conjunto de espiras, ou um solenoide, induzir tensão em um outro solenoide. Professor, para que isso me serve na realidade? É assim que funcionam os motores elétricos. É assim que funcionam os transformadores. Esse computador seu aí, seja um desktop ou um notebook, ele tem uma fonte. No interior dessa fonte você tem um pequeno transformador ali dentro. Esse transformador funciona assim. Você tem uma bobina, um conjunto de bobina, induzindo tensão na outra bobina e a energia fluindo através do circuito. É graças a esse conceito, pessoal, que a energia sai lá da usina hidrelétrica e chega na casa de vocês, tá? Pessoal, espero que vocês tenham entendido e eu aguardo vocês no próximo bloco. Até lá!